assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para nós, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Pule para o capítulo 4 do mesmo livro, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Amém? 2 Coríntios 4, 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo por rei de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e também por isso falamos. O verso 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus. Se assente, fique à vontade. Que a graça do Senhor seja sobre você nesse momento e possa te revigorar e te dar ânimo. Amém? Abatidos, mas não derrotados, é o tema da mensagem de hoje. Nós temos que aprender que existe um negócio chamado desânimo, e o desânimo não faz acepção de pessoas. O desânimo, ele pega rico, pobre, ele não escolhe classe social, ele não escolhe idade, ele não escolhe setor, ele não escolhe dia. O desânimo normalmente ele não faz acepção de pessoas, ele vem. E o desânimo normalmente ele é algo contagioso, porque se você andar de um lado de uma pessoa que é desanimada, obviamente você com certeza ficará desanimado. Então pergunta para o seu irmão aí, você está animado hoje ou está desanimado hoje? Porque se você está desanimado, irmão, você vai contagiar o irmão que está do seu lado. Sabe por quê? Números 13 conta a história do povo de Israel. Os espias vieram e trouxeram uma notícia, e essa má notícia se espalhou de tal forma no acampamento de Israel, que mais de 2.300.000 pessoas
Amém? Então entenda isso. Nós vimos aqui o texto que nós lemos. Paulo passou por tribulações acima das suas forças e desesperou-se até da sua própria vida. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 8. Então muitas vezes nós perguntamos: se existe sofrimento, Deus pode existir? Porque nós temos um mito, né, de que quando se crê em Deus, nós vamos viver um mundo de mar de rosa. Nós temos que entender que muitas vezes, por ser crentes, nós somos perseguidos. Por sermos cristãos, né, nós muitas vezes ficamos enfermos. Crente morre, crente passa por dificuldade, não é verdade? Então muitas vezes nós temos esse mito, e muitas igrejas estão se pregando. Esse bendito desse motoqueiro, todo dia nesse mesmo horário, acho que ele trabalha por aqui, aí todo dia nesse mesmo horário de culto ele passa, ele dá uma acelerada hora que ele passa aqui na porta da igreja. Que o Senhor abençoe e o livre de todo mal, em nome de Jesus. Porque pelo barulho da porta deve ser uma porta pequenininha, né? Então que o Senhor abençoe e o livre de todo mal. Como eu dizia, nós percebemos que muitas vezes nós temos esse mito de que nós somos cristãos e nós vamos ser preservados, né, das dificuldades. E como eu dizia, o crente fica doente, o crente fica enfermo, o crente sofre. As dificuldades muitas vezes vêm porque nós somos perseguidos por amor ao nome do Senhor. Nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo que nós somos entregues à morte o dia todo. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um grande ministério, mas só que ele era um ser humano como eu e você. Ele enfrentava perseguições da igreja de Corinto que ele havia fundado, mas em muitas situações ele escreveu que ele não conseguiu resolver a situação. Sabe qual era o segredo da vitória de Paulo quando ele passava por pressão e por tribulação? Parece ser simples, mas era confiar em Deus. Quando ele passava por provação, quando ele passava por pressão, ele confiava no Senhor. Então quando você estiver pronto a desistir, a desanimar, né, você tem que dar o foco da sua atenção de você mesmo para Deus. É o que eu disse esses dias atrás. Quando nós começamos a desanimar e murmurar, é porque estamos olhando aquilo que não temos e esquecemos aquilo que nós temos. Todas as vezes que você olha para aquilo que não aconteceu, que você esperava, ou até que você não esperava, nós muitas vezes mudamos o foco da atenção para nós mesmos. E a nossa atenção tem que estar focada em Deus e não em nós. Então, se não aconteceu o que você esperava, se você não tem o que você desejava nesse exato momento, não murmure, porque se ficar olhando isso, você vai murmurar. Então o apóstolo Paulo, ele estava abatido, mas ele não estava derrotado. Então, volto a repetir, você, quem sabe, perdeu só uma batalha, você não perdeu a guerra. Amém? Então nós vamos ver aqui como Paulo nos mostra como encontrar ânimo em Deus. Amém? A mensagem se baseia praticamente nisso. Está escrito aqui na minha Bíblia de caneta, aqui embaixo, aqui eu escrevi. Normalmente eu pego algumas frases que eu acho interessante, o que vem na cabeça, escrevo em algum canto, algum papel. E olha o que está escrito aqui: tempos de adversidade normalmente são tempos de oportunidade. Então, tempo de oportunidade normalmente ele vem na adversidade. Já viu o ditado? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Amém? Então pegue esse problema e encontre ânimo no Senhor. E Paulo mostra como encontrar ânimo nesse texto aqui. Primeira coisa que Paulo nos mostra para ficar animado em Deus está em 2 Coríntios, no texto que nós lemos, o verso 3. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, quando você estiver abatido, quando você estiver desanimado, preste atenção nesse tópico. Lembre-se do que Deus é para você. Então, quando você enfrentar alguma adversidade, lembre-se do que Deus é para você. Porque Paulo ele não podia glorificar, cantar sobre as circunstâncias dele, porque foram tribulações acima da força dele. E ele disse que ele até se desesperou da vida. E a gente vê aqui que ele não podia cantar sobre a circunstância, mas ele poderia adorar e cantar sobre o Deus que estava controlando todas as circunstâncias. Então Paulo aprendeu que o louvor é importante para alcançar a vitória sobre o desânimo. Então, se você está desanimado, irmão, hoje é dia de você abrir o seu coração, abrir a sua boca e começar a adorar, começar a
Senhor, porque é nesse momento que você prova que você teme ao Senhor e que você depende do Senhor. A gente pode ver que Paulo louvava a Deus porque Deus é misericordioso. Então, se você está desanimado, lembre-se do que Deus é para você. Deus é misericordioso. Se você está de pé ainda hoje, não é mérito seu. Se você está de pé ainda hoje, é mérito do Senhor. E entenda que hoje pessoas estão velando um ente querido. Se você for nos hospitais, pessoas estão chorando. Se você for na rua, pessoas estão chorando, estão lamentando a situação. Então entenda que você pode até passar por problema, mas o seu Deus é misericordioso. Então a gente pode ver que nós temos que adorar. Entenda uma coisa, Deus não procura adoração, Deus procura adorador. A Bíblia diz que Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nesse momento, o Espírito de Deus está sondando o nosso coração. Ele está vendo qual é a nossa motivação ao nos reunirmos aqui. Ele está vendo qual é a sua motivação ao buscá-lo. Então nós temos que buscar o Senhor. Josafá adorou ao Senhor e teve vitória. Se você abrir comigo, eu abro aqui 2 Crônicas, capítulo 20. O verso 22 diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, porque a informação que chegou ao rei Josafá foi essa: um exército enorme veio contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou jejum em todo o reino de Judá. Então, quando Josafá ficou sabendo que um inimigo vinha contra ele, o que ele fez? Ele começou a orar. Ele não começou a murmurar, ele não começou a questionar por quê. A Bíblia diz: quando começaram a cantar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens que se levantaram contra ele. Então Deus não está procurando adorador, Deus está procurando adoração. Adoração no meio da dor, adoração no meio da dificuldade, adoração que você mostra que você confia no Senhor. Porque nós temos o costume de entoar louvores e agradecer ao Senhor só quando as coisas estão bem. E é quando as coisas estão ruins, totalmente contrária, que nós temos que começar a cantar e adorar ao Senhor. O mesmo aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam na prisão. Atos capítulo 22, 16. Atos é mais fácil de achar. Atos 16, verso 22 e 31. 22, Atos 16. A multidão, foi o texto que nós lemos, né, no início do culto. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então eles estavam presos, machucados, acorrentados, humilhados. E como eu disse no início do culto, eles estavam fazendo o que Deus havia mandado eles fazer. Muitas vezes nós achamos que Deus ele é injusto, mas Deus é justo. Quando você achar que Deus é mau, lembre, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. E a gente pode ver que eles começaram a adorar. Eles começaram por volta da meia-noite. Eles estavam orando, cantando hinos a Deus. E o texto diz: os outros presos ouviam. O que você entende com isso, irmãos? Dar testemunho vai edificar a fé dos outros. Quando você estiver na dor, na luta, dê testemunho.
Você pode não cantar sobre essa adversidade, sobre as circunstâncias, mas você pode cantar ao Deus que está controlando todas as coisas. Quem sabe você esqueceu? A Bíblia diz em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga, peça ao Senhor Deus, renova a minha mente, traga a minha esperança, a minha mente é aquilo que me dá esperança. Quem sabe você esqueceu das promessas? Quem sabe você esqueceu que Deus controla tudo, que Ele é Senhor de tudo, que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, que nada foge ao controle dEle, que nada acontece por acaso. Isso que está acontecendo comigo, com você, não é fruto do seu erro, do seu pecado. Porque quando nós estamos enfrentando alguma situação, logo nós começamos a questionar: Deus, por que isso? Então entenda isso. Todo cristão, ou ele passou, ou ele vai passar, ou ele está passando por uma provação. O fato não é se nós vamos passar por tribulações, o fato é quando nós vamos passar por tribulações. Porque entendamos nós que a provação ela serve para desenvolver a nossa perseverança, é para a construção do nosso caráter, para Deus nos usar. Aqui o apóstolo Paulo disse que a consolação que consola, que consolava ele, servia para consolar outros que estavam passando por problemas. Então, meus amados irmãos, Deus está procurando adoradores. Lembre-se do que Deus é para você. Se você não está conseguindo lembrar, te dou um conselho: abra sua Bíblia ao chegar em casa, leia sua Bíblia, e lá você vai lembrar do que Deus é para você. Se você está de pé, se eu estou de pé, não é porque nós somos bons, porque, como eu disse, hoje várias milhões de pessoas na face da terra morreram. Pessoas estão nos hospitais morrendo, e você tem vida. Fala para o seu irmão: você está vivo, não está? Não está vivo? Agora, quem tem problema aqui? Jó 14:7 diz que quanto à vida, a esperança, a árvore, se ela for cortada e permanecer na terra, se ela permanecer na terra, ela vai brotar de novo. Às vezes você acha que a sua esperança morreu. Lembre-se, eu volto a repetir: você perdeu, foi só uma guerra, só uma batalha, não foi uma guerra. Então, se você é só olhar para a Bíblia tem de tudo. Não é a loja de construção tem de tudo, não, mas tem de tudo. Porque se você olhar o capítulo 6 de Josué, eles atravessam o Rio Jordão e conquistam Jericó. No capítulo 7 eles vão conquistar uma próxima cidade, a cidade chamava Ai, e eles ficaram derrotados. Josué fica lamentando a situação. Deus diz para ele assim: Josué, por que você está prostrado e lamentando a situação? Israel pecou. Levanta e volta a trabalhar. Levanta e volta e vai lá conquistar. Então eles perderam uma batalha, eles não perderam uma guerra. Por que eles perderam uma batalha? Porque uma pessoa no acampamento que era Acã pegou algo que não era dele, e por isso Israel pecou. Mas nem por isso Deus deixou de os abençoar. Então você perdeu, foi só uma batalha, irmão, não foi uma guerra. Fala para o seu irmão: levanta essa cabeça. Amém? Tem misericórdia. Faça como Paulo e Silas, cante, adore ao Senhor, e os outros vão ouvir. Você vai dar testemunho do Deus que você serve. E quem ouvir você dando glória a Deus no tempo da dor, vai dizer: mas tem alguma coisa diferente para essa pessoa. Ela não tem nada, está tudo contrário, está sozinha, todos a deixaram, mas ela está na igreja, ela está orando, ela está lendo Bíblia, ela está glorificando, ela está adorando, ela está chorando aos pés do Senhor. Então tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Vou buscar esse mesmo Deus. Agora, se fica prostrado, lamentando, chorando, murmurando, você não serve o Deus de Israel, você serve o seu Deus, que é o Deus do erro.
vez em quando Deus vai fazer o seguinte: já viu o pai pegando no braço do menino assim, ó? Levanta o bracinho do menino, segura o braço aqui, dá um tapinha de amor no popô da criança. Dói na hora, não dói? Mas aquilo ali mostrou o que é certo e o que é errado. Então de vez em quando o Senhor vai pegar a minha e você e vai dar um chicote, para a gente aprender e lembrar que Ele continua sendo o nosso Pai. Fala para o seu irmão: não queira apanhar de Deus. É fria. Então, amém? Então, para não apanhar do Papai do céu, fique esperto. Não esquece do que Ele é, não esquece do que Ele fez, não esquece do que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer mais do que você está pedindo e mais do que você está pensando. Amém? Outra coisa, nós vimos lembrar do que Deus é. Não é? É isso mesmo? Lembrar do que Deus é para vocês, para nós. Agora Paulo nos dá ânimo, lembrar do que Deus faz por vocês. Deus permite provações. A gente vê que, como eu disse no início do culto, há certos sofrimentos que nós enfrentamos simplesmente porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Porque eu já vi muita gente pensar assim: tem uma pessoa doente, aí a gente espiritualiza tudo, né? Quer espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. A pessoa está doente, aí logo começa alguém a apontar o dedo. É pecado. É pecado. É porque ela pecou. Não, irmão, às vezes é porque a pessoa comeu demais. Às vezes é porque a pessoa não está tendo uma vida muito saudável. Ela é humana. E muitas vezes nós temos isso, nós queremos espiritualizar coisas que não são para ser espiritualizadas. Eu contei aqui esses dias para trás, a irmã não conseguia dormir, acho que foi domingo. Não conseguia dormir, levanta e vai expulsar o demônio. Aí depois ela lembra que ela tinha que tomar 2 cappuccinos antes de dormir. Estava espiritualizando que não era para ser espiritualizado. Então, os sofrimentos que nós enfrentamos é pelo fato de que nós somos humanos e vivemos num mundo que jaz no maligno. Crente bate carro, não bate? Quem já bateu o carro aqui? Não é? Crente fica doente. Crente às vezes não tem o dinheiro para pagar a conta. E alguém pega e aponta o dedo: mas você não serve a Deus, você deve dizimista, você não é ofertante, irmão. Ah, para o seu irmão: acorda. Não é? Então nós achamos que porque nós servimos o Senhor, entenda-se, enfrentamos sofrimento pelo fato de nós sermos humanos. É a ordem da coisa. Vamos olhar. Se a gente vai aprender na escola, a gente nasce, cresce, reproduz, morre. Fala para o seu irmão: você vai morrer, irmão. Fala para ele, pode falar. Não vai? Você não vai morrer um dia? Você, Highlander, vai ficar aqui pro resto da vida. Ser imortal, mas ser imortal lá no céu. Então o que eu quero dizer com isso? É trazer à nossa mente que às vezes esse sofrimento que você está pensando que é o diabo, não. Ele é pelo simples fato de que você é humano. Você vive numa terra onde existem pessoas, e pessoas nos decepcionam. Nós decepcionamos pessoas. Então entenda isso. Há outro sofrimento que em nós porque somos parte do povo de Deus. Se você é crente, irmão, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido por amor ao nome do Senhor. Aleluia. Se você está sendo perseguido por amor ao nome do Senhor, levante suas mãozinhas para o céu e dê glória a Deus, é que você está incomodando o inferno. Então, crente que não sofre perseguição, ele não está servindo o Senhor. Não está. Então nós temos que entender, lembrar do que Deus fez por nós. Tudo o que acontece, as dificuldades da nossa vida não são acidentais. Tudo o que acontece conosco é uma determinação divina. É uma determinação
Deus age na sua vida, você não pode impedir. Então entenda isso. Então, quando nós entendemos que Deus está com o controle da situação, nós podemos descansar. Paulo disse, como eu disse aqui, nada é acidental, determinação divina. A Bíblia, ele disse assim, a Bíblia diz em 2 Coríntios 1:8: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos esperança da própria vida. Então, quando Deus coloca na fornalha, eu ensinei por vocês esses dias o papel do termostato e do termômetro, O termostato é fazer isso que está fazendo aí, está todo mundo com frio, E está no 23. Porque eu limpei terça-feira eu limpei o fio do ar-condicionado, aí por isso está frio. Desliga lá, França, depois liga de novo. Já viu que é ditado assim, agradar grego e troiano é difícil. Não é? Agora vocês vão reclamar de calor. É só apertar aí, França. É porque quando às vezes tem menos gente, na igreja, fica o calor humano, não deixa. Mas vamos lá. Daqui 5 minutinhos eu vou falar, liga de novo. Que vai ficar quente. Mas vamos lá. Então Deus nos capacita para suportar as aflições. Então, quando nós estamos enfrentando por dificuldade, lembre-se do que Deus faz para você. E Deus, ele quer que você confie, não é no seu dom, não é na sua habilidade, porque nós temos essa tendência, Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço, Eu confio em mim, eu faço, quando eu falo, acontece, eu determino, eu sou capacitado, eu sou estudado, eu tenho diploma, eu já fiz isso, deu certo, já fiz isso, aquilo. Deus quer que você confie não nisso, Ele quer que você confie nele. 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijamos-nos nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que eu sou forte. É quando você está fraco, irmão, que você é forte. A matemática de Deus é loucura aos olhos humanos. Se você parar para tentar conseguir entender Deus, você vai ficar louco na cabeça. Porque a matemática de Deus é loucura. Ele acabou de dizer aqui que quando sou fraco, eu sou forte. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz que maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Então a matemática de Deus, o relógio de Deus, o jeito de Deus agir é totalmente diferente do meu e do seu. É por isso que nós ficamos desesperados, nós ficamos ansiosos, porque nós achamos que Deus perdeu o controle. Nós não conseguimos ver força na fraqueza. Mas a Bíblia está dizendo: quando você está fraco, aí é que você está forte. É quando você morre com o seu ego que o poder de Deus começa a operar. É quando você morre com o seu ego que o começo de Deus, que Deus começa a operar. É quando você você já viu que Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele tira toda a nossa muleta, tira toda a nossa segurança, em todos os sentidos. A Bíblia diz que Jó tinha tudo, ele perdeu tudo. E diz a Bíblia que alguém queria ajudar Jó, mas era como se tivesse muros ao redor de Jó, impedindo que Jó fosse ajudado. Aí você ora, você pensa assim: mas por que ninguém me ajuda? Por que ninguém faz? Por que as pessoas têm a condição de me ajudar e não me ajuda, irmão? É Jeová que pôs muro ao redor de você. Sabe para quê? É o que acontece em Êxodo 14. Atravessar o mar, Israel. Tinha à frente o mar, atrás tinha quem? Faraó e o seu exército. Do lado tinha o quê? Montanha. Para frente não tinha jeito, para trás pior ainda. Como é que você vai subir montanha com 2 milhões de pessoas? Para onde eles iam?
Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Então você está olhando para frente, não tem saída. Você está olhando para a direita, não tem saída. Esquerda, não tem saída. Retaguarda, não tem saída. O que você tem que fazer? Eleve os olhos para os montes. Visão de águia. Tem gente que tem visão de galinha, né? Já viu que galinha ela só anda com a cabeça baixa? Já viu? Vocês pensou galinha, vocês pensou outra coisa, né? De repente. Então, a mente do ser humano é terrível. Deus quer que você confie, não é na sua habilidade. Às vezes está tentando fazer na sua habilidade, no seu dom, no seu talento. E Deus está dizendo para mim e para você: quando morrer o seu ego, eu vou começar a agir, eu vou começar a operar em seu favor, porque a gente pode ver, quando Abraão e Sara já estavam fisicamente amortecidos, foi que o poder de Deus começou a agir. Um tinha 90, o outro tinha 100, se eu não me engano, 100 anos. Como que um casal de velhinho já na terceira idade vai ter um filho? Como? Sara já não menstruava mais. Abraão, não precisa dizer. Como? Então era quando eles estavam fisicamente amortecidos, foi que o poder de Deus agiu. Sabe o que é amortecer? Perder a força. É o que eu falei esses dias para trás aqui. É o amortecedor. Esse amortecido vem de amortecedor. O amortecedor do carro, ele faz perder a força do impacto do buraco. Então, o que eu quero dizer com isso, irmão? Você vai lembrar do que Deus faz por mim e por você quando você estiver amortecido, sem força. É aquele momento que você não tem força para fazer nada. É aquele momento que você está prestes a entregar os pontos. É aí que o poder de Deus, ele vai agir na fraqueza. Paulo ora 3 vezes e diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus responde: a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então é nessa fraqueza que você está achando que é o fim. Na realidade é o começo. Fala para o seu irmão, faz assim para ele: tem muita coisa para você andar ainda. Amém? Tem muita coisa, não é? Tem muita coisa para acontecer. Então, Paulo disse: em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Então, nem sempre Deus vai nos livrar imediatamente, nem sempre Deus vai agir da mesma forma. Você já ouviu falando aqui que Deus muitas vezes ele não livra da fornalha, ele livra na fornalha. Porque se livrar da fornalha, a nossa fé não vai ser a mesma do que na fornalha, né? Eu vi, estava escrito, vi uma imagem no Facebook, estava escrito assim, num carro: Deus dá as suas batalhas para os seus melhores soldados. E estava escrito assim: acho que Deus me confundiu com o Rambo. Deus não confundiu você com o Rambo, não. Amém? Ele não prova além daquilo que você possa suportar. E quando ele prova, ele traz consigo o escape. Deus vai te dar escape, irmão. Amém? O Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. E a gente pode ver que muitas vezes, como eu disse, Deus não nos livra das tribulações, mas em outras ocasiões Ele vai nos livrar nas tribulações. Então, se você está no meio da fornalha, no texto de Daniel diz que tinha 3, mas de repente o rei olha na janelinha que tinha na fornalha e não via 3, ele via 4. E ele diz que o 4º homem da fornalha era semelhante aos deuses. Quem que estava lá passeando? O texto, se você for ler, está lá, ele estava passeando. Estava andando de um lado para o outro, como se nada tivesse acontecido. Daniel foi lançado na cova do leão, Deus fez o leão jejuar. Não é? Então, Deus, lembre-se do que Ele faz por você. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor.
Amém? Deus já fez alguma coisa por você? Levanta a mão. Se você não levantar a mão, vai embora. Você está no lugar. Pelo amor de Deus, fica a mão baixada não. Deus já fez, não já? Amém. No dia da dor, no dia da angústia, no dia da solidão, você clamou e não te ouviu? Amém. Sabe por que Davi matou o urso, matou o leão? Sabe por que Davi matou Golias? Quando ele chega lá em 1 Samuel capítulo 17, ele vai para o rei e diz assim: quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel? Pode deixar que eu vou lá resolver o negócio. Saul vira para ele e fala: mas você é pequeno, você não é homem de guerra, você não é treinado, você é pastor de ovelhas, você não dá conta. E ele diz assim: quando eu apacentava as ovelhas do meu pai,